Hoje é dia 22 de novembro de 2021 e o Banco Central acaba de divulgar as informações contidas no chamado Relatório Focus, também conhecido como Relatório de Mercado. Semana após semana, o Banco Central divulga previsões sobre um determinado conjunto de variáveis macroeconômicas. Essas previsões não são realizadas pelo Banco Central, mas sim por um conjunto de colegas economistas que têm parcerias com o Banco Central do Brasil e realizam essas previsões, as enviam ao Banco Central do Brasil e este as divulga sob a forma da mediana. Ele faz isso semana após semana. E as informações aqui são extremamente importantes. Já salientei que há um regime de metas de inflação que o Banco Central cumpre rigorosamente e toda vez que a taxa de inflação aumenta, ele se vê compelido a aumentar a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. A inflação medida pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação, já passou de 10%. Na previsão aqui dessa semana do relatório Focus, o IPCA deve chegar a 10,12%. Hoje a taxa Selic está em 7,75%. E em meados de dezembro, o Comitê de Política Monetária deverá aumentar a taxa de juros Selic para 9,25%. Esse esforço do Banco Central do Brasil, afinal ele é o guardião da moeda, esse esforço de tentar segurar o processo inflacionário, tudo indica, deverá dar certo do ponto de vista da inflação, pois a previsão do IPCA para 2022 alcança 4,96%. Mas também em 2022, as previsões para a taxa Selic se situam em 11,25%. Ou seja, durante todo o ano de 2021, observamos uma taxa de inflação bem acima da taxa Selic e, ao que parece, no ano de 2022, teremos o contrário, uma Selic bem acima da taxa de inflação. O que, em termos econômicos, falamos, olha, em termos reais, ou seja, descontada a inflação, no ano que vem teremos uma taxa de juros Selic positiva, em termos reais, positiva. O PIB desse ano está sendo previsto em 4,8%. Para o ano que vem, a previsão caiu e já está em 0,7%. Mas há colegas economistas que estão apontando para taxas bem menores do que essa de 0,7%, para 2022. Há um ponto muito interessante aqui que diz respeito à questão da dívida pública e principalmente a relação dívida pública-PIB. A relação dívida pública-PIB está próxima de 92%, um número parecido com esse deve ter diminuído agora, esse percentual, porque o denominador, que é o PIB monetário, ele está crescendo em função do aumento dos preços, ou seja, em relação à inflação. Esse indicador não é um bom indicador da situação fiscal do país. Mas há uma questão aqui que eu vou começar a tratar e me aprofundarei em outros relatórios focos, que diz respeito à questão de que parte da dívida pública está com as pessoas físicas e jurídicas, ou seja, o setor privado,
E qual parcela da dívida pública está com o Banco Central sob a forma de operações compromissadas? O artigo 39 da Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe o Banco Central de adquirir títulos diretamente do Tesouro, a menos que as aquisições se destinem a repor os papéis que vencem. Já a Lei número 11.803 de 2008 previu outras duas hipóteses de transferência de títulos públicos do Tesouro ao Banco Central: cobrir os resultados negativos deste último e B, atender às necessidades da política monetária com autorização prévia do ministro da Fazenda e sem contrapartida financeira. Este é o papel das operações compromissadas do Banco Central. São títulos do Tesouro. E a parcela de títulos do Tesouro é de aproximadamente 25% do total da dívida pública. Comparativamente a outros países, é um percentual extremamente elevado, há de se salientar esse fato. Mas também é importante frisar que, embora a dívida do Tesouro seja próxima de, vamos supor, de 90% do PIB, isso é inegável, que a dívida do Tesouro está nesse percentual. Também é inegável que aproximadamente os 25% desse percentual está nas mãos do Banco Central do Brasil. E o Banco Central do Brasil utiliza esses títulos do Tesouro sob a forma de operações compromissadas. São operações de compra e revenda, que ele utiliza para prover liquidez no sistema. É um excelente instrumento da política monetária do Banco Central. Para dar liquidez ao sistema, o Banco Central compra títulos que ele anteriormente havia vendido para as instituições financeiras. Ele compra o papel e dá dinheiro. Quando ele quer retirar a liquidez, faz a operação inversa. Então aqui há uma discussão muito interessante entre os colegas economistas. Uns dizem, olha, as operações compromissadas devem fazer parte da dívida pública, isso é inegável, mas devem ser excluídas daquela condição de dívida de risco. Ou seja, estaríamos falando de um percentual, ao invés de 90% do PIB de dívida pública, estaríamos falando de um percentual 25% inferior, ou seja, de 65% do PIB, que estaria, de fato, nas mãos dos agentes privados. Nas mãos de agentes privados, é claro que sempre existiria o chamado risco de que o governo eventualmente não honraria o seu compromisso. No caso do Banco Central, numa hipótese remota dessas, que é remota, o Banco Central tranquilamente poderia utilizar-se de emissões de dinheiro para que o Tesouro honrasse o valor desses títulos. O Banco Central não exerce pressão sobre o Tesouro, sobre esse volume de títulos que ele detém, sob a forma de operações compromissadas. Enfim, muito provavelmente, tudo o que está sendo discutido sobre a questão da dívida pública, eu creio que merece uma melhor discussão e que as operações compromissadas do Banco Central do Brasil, embora façam parte da dívida pública, elas são utilizadas única e exclusivamente como instrumento da política monetária. Provavelmente está havendo um grande exagero por parte das instituições financeiras em olhar
o perfil da dívida pública e a relação dívida pública-PIB. Nós aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, sempre com o compromisso de disseminar o conhecimento econômico, aguardamos vocês na próxima semana do Relatório Focus.